Prontinho, agora sim já está gravando, hein? Já está tudo ok. Então, mais uma vez, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui, né? A nossa aula em sistemas operacionais, Operation Systems, né? Já estamos chegando numa fase em que a gente já trabalhou um pouco com a parte de instalação de software, então hoje a gente vai ver um pouco como que se dá a configuração desse software pós-instalação, algumas configurações de backup, para a gente fazer, né, uma manutenção aí bem interessante dentro dos sistemas operacionais, tá bom? Então sejam bem-vindos aí mais nossa aula, tá? Se gostar da aula, vai lá no YouTube, se inscreve no canal do Teacher, né? Vamos monetizar o canal do professor, dá um like lá, diz que gostou, diz que não gostou, comenta, faz qualquer coisa, mas vamos tentar monetizar o canal do professor, né? Esse melhorar a situação do povo brasileiro. Meu amigo, eu tô apelando em toda aula, meu chato. Toda aula eu apelo aqui para ver se a gente escola um extra nesse YouTube da vida. Então, bora lá. Seguinte, vamos apresentar aqui a nossa boa e velha telinha. Apresentou para vocês aí? Não. Galera, o áudio tá bom, a imagem tá boa, dá para fluir, dá para entender, tá show de bola? Yes ou no? Amém ou misericórdia? E agora? Frequência feita. Valeu, Ianzinho, já que nós fazemos aqui o checklist para ver se tá tudo ok. Tá dando para ver aí, tá? Tá tudo ok? Podemos iniciar? Tranquilo. Pode iniciar. Beleza pura, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje, a gente vai ver algumas operações básicas que a gente tem dentro do nosso sistema operacional, ok? Operações estas, assim, que a gente pode utilizar para fomentar uma melhor fluidez, né? Uma melhor otimização do nosso sistema. Então, quanto mais bem organizado, quanto mais bem trabalhado a gente tem o sistema, mais durável ele é. Porque todo sistema operacional a gente tem uma vida útil, pessoal. Então, aquele computadorzinho que está encostado ali, que está com, sei lá, 3 anos, 5 anos que não é formatado, meu amiguinho, pode ir lá dar uma manutençãozinha que o sistema operacional já está nas últimas, certo? Por quê? Os sistemas operacionais, eles precisam de atualização, né? Na verdade, constantemente eles sofrem atualizações, né? Até poucos dias atrás, a gente tinha atualizações do Windows XP, né? Não, faz um tempinho já. Até poucos dias atrás, a gente tinha atualizações do Windows 7, né? Só para vocês terem ideia. E aí, ainda tem aí o Windows 8 rolando pela frente, ainda tem o Windows 8.1, são sistemas um pouco mais antigos, mas a grande gama de atualizações da Microsoft é direcionada para o Windows 10, né? E sem falar também das distribuições livres, né? O nosso bom e velho Ubuntu, né? O Linux, essa galera aí, anualmente eles lançam 2 versões do sistema, né? A LT e a LTZ, certo? São versão, primeiro ele lança uma versão de teste e depois ele lança uma versão final. Então sempre vai sair aí 2 versões de Ubuntu, né? Como, geralmente sai, né? 2 versões de Ubuntu todo ano, para vocês terem as novas atualizações, novos pacotes, novos navegadores, enfim. Então, todo o sistema operacional ele necessita de atualizações, tá? E aí, para se fazer essas atualizações, muitas vezes a gente precisa ter algumas operações dentro do sistema operacional. E aí a gente vai ver aqui algumas em específico. Beleza pura? Tranquilex até aqui? Show de bola. Mamão com açúcar. Bora lá. Trabalhando com discos, pessoal. Pô, cara. Quem aqui já ouviu falar de mineração? Mineração de criptomoedas. Bitcoin, Ethereum, essas coisas aí. Olha o Anthony, o Ian, né? A galera viu no TikTok, mas não é a monetização do TikTok não, viu? É criptomoeda, não é do TikTok não. TikTok é mamão com açúcar. Criptomoedas, pessoal, é o nosso dinheiro virtual, certo? E o que é a mineração de criptomoedas, né? É o momento em que a gente utiliza o nosso hardware, certo? O hardware de máquinas como as nossas, tá ok? Para poder realizar operações, né, dentro desse sistema. Hoje, pessoal, se eu mostrar aqui para vocês, né, eu estava até aberto aqui, que eu estava olhando aqui os meus bitcoins, né,
meu tantinho de Bitcoin. Vou botar aqui rapidamente para vocês, tá? Aqui a gente consegue analisar, deixa eu só dar uma carregadazinha aqui, tá? Pronto. Como que está o mercado atualmente para cada criptomoeda? Então, o Bitcoin está numa queda horrível, certo? Está descendo a ladeira abaixo. E aí, muitos veem isso como uma perda de dinheiro, né? Quem estava com eles, e quem não tem, vê uma oportunidade de comprar. Então, a todo momento, o mercado ele vai sofrer alterações, certo? Oi? Comprou uma ação de venda, foi? Não, comprei só uns farelinhos de Bitcoin, mas eu sou pobre, eu sou professor, cara. Tem como comprar muito, nenhum Bitcoin direito eu não compro, jamais. Um Bitcoin tá valendo hoje, ó, nesse momento, R$202.112, entendeu? Então não tem condição de eu comprar um Bitcoin, né, cara? É muito dinheiro, cara. Mas a gente compra uns pedacinhos velho, né, pra dizer que tem. Mas o que que acontece, pessoal? O momento aqui, né, é de entender que a partir do momento em que a gente vê essa queda, esse gráfico, tudo isso passa por operações. E essas operações a gente chama de mineração. Então, o ato de fazer essas operações a gente chama de mineração de criptomoedas. E aí, ultimamente, surgiu uma nova criptomoeda, uma chamada Chia, né? Bitcoin, Ethereum, são criptomoedas que utilizam placas de vídeo para poder serem mineradas. E isso tem um custo altíssimo. E se a gente for comprar uma placa de vídeo de 6 GB, de 8 GB da AMD, Unreal Dawn, uma 580 RX, gira em torno aí de 3, 4, 5, né? E os valores estão aumentando muito das placas de vídeo. Então tá chegando aí a placa de vídeo a 10, 12. Uma RTX 1650, uns dias atrás estava 1.000 e pouco. Hoje está mais de 3.000, mano. Exatamente, praticamente os preços triplicaram por conta justamente dessa grande quantidade de operação que está rolando com o Bitcoin. Então a galera está minerando pra caramba, quem tinha suas pools está aumentando sua capacidade, e isso afeta no hardware, tá? Falando de Bitcoin, quando a gente traz para essa nova criptomoeda, que é a Chia, né? Ela é uma criptomoeda diferente. Ela é uma criptomoeda que você trabalha com discos. Ou seja, você começa a minerar o tráfego de informações, a transferência de informações entre SSDs e HDs. Então, o que, que vai acontecer daqui a uns dias, galera? SSD já estava caro, então vai ficar mais caro ainda. HD era barato, vai ficar caro. Entendeu? Porque a China é a maior produtora de HD e de SSD. Ela já está aumentando os valores. Então, daqui a um dia chega no nosso mercado. Então, essa nova criptomoeda, ela utiliza muito esses discos, né? E essas operações de discos, elas vão desde o ápice, como essa mineração dessa criptomoeda, como operações básicas que a gente tem dentro do nosso computadorzinho. Então, isso que é magnífico, a gente vai de uma volatilidade que a gente tem, uma simplicidade, que é o nosso computador funcionando, com ao ponto de você montar uma rig com, sei lá, 100 HDs minerando para você na Chia. E tudo isso trabalhando em dólar, tá? Então, você recebe por dia em dólar, né? Então, se a cotação do dólar tiver alta, que bom para você, você ganhou, né? Se a cotação do dólar descer, aí você perde também. Então, esse é o mercado, galera. Então, quem entra para esse negócio de mercado de trade, de criptomoeda, de investimento, tem que estar ciente, né? Você pode ganhar muito, como você pode perder muito. É muito variável. Então, tem que se estudar muito para poder entrar nesse negócio, né? A galera aí que diz que conhecia um pouco sobre criptomoedas. Tá bom? Ó, o Yannis Caxia detonou um SSD que era para durar 5 a 10 anos em 40 dias. Eu vi esse vídeo ontem, cara. Eu fiquei abismado, né? Um SSD que dura uma pancada de ano. Detonaram o SSD em 40 dias aí trabalhando. E aí, ela veio para ser ecologicamente. Mas vamos falar disso não, senão a gente puxa aqui o assunto muito longe, né? E depois a gente marca um negócio só para falar de criptomoeda. Vamos para frente aqui. Galera, eu trouxe um negócio aqui para a gente trabalhar chamado cotas de discos, certo? Então, o que seriam essas cotas, né? A galera aí que faz Enem, SISU, desculpa, que faz o Enem e depois vai se inscrever no SISU, tá ok? Ela pode se inscrever em determinadas cotas. E aí, pegando essa linha aí de raciocínio, alguém me define o que é uma cota? O que seria uma cota? Hein? Quando eu digo assim, teremos 15% das vagas destinadas, né,
aos alunos que pertencem à cota de alunos egressos do ensino médio, de escola pública. O que isso significa? Que uma parte daqueles alunos que vão adentrar naquela possível vaga, elas estão oriundas dessa cota. Então, a cota nada mais é do que a delimitação de um espaço. No caso aqui do nosso HD, é essa questão do espaço. Tá? Se eu fosse pegar um bolo de chocolate bem gostoso, daqueles que a gente toma com café, daqui a pouco, lá em café, dá uma goladinha. Aquele bolo bem gostoso, o que você faz? Né? Você corta o bolo lá em 10 pedaços, e aí você diz o seguinte, ó, esse aqui é para mamãe, esse aqui é para o papai, e esse aqui é para mim, certo? Quando você diz que aqueles 2 pedaços de bolo são para sua mãe e aqueles outros 2 são para o seu pai, você está fazendo a reserva de uma cota. Né? Você está definindo a cota de bolo do teu pai é 2 pedaços. E da tua mãe também é 2 pedaços. Então, a reserva de espaço que tu fez na divisão, no caso, do nosso bolinho aqui. Então, se eu pego um HD, quando eu crio uma cota de disco, quer dizer que eu estou fazendo uma reserva. Então, o nosso bom e velho administrador, né, ele pode definir a quantidade de espaço dedicado, né, a cada usuário, por meio dessa cota. Né? Então, por exemplo, se o meu computador tem 3 usuários, é eu, o Adão e o Cauê. Aí eu digo, rapaz, o HD tem 1 tera, eu vou ficar com 500 GB. O que eu faço com o resto? Manda 250 para o Adão e manda 250 para o Cauê. Então, eu fiz uma reserva de cota. Né? Eu tenho uma cota de disco, tanto para o Cauê como para o Adão. Tranquilo aqui? Deu bom aí, Tami? Boa tarde, Tami. Tami? Oi, Tami. Você se encontra entre nós? Eu acho que não. Modo Ghost. Beleza, né? Então, seguindo, já que a Tami não falou comigo. Limitando assim o uso do disco, né? Então, para isso, basta clicar com o botão direito no disco, né? O partição, propriedades, e a gente abre aqui, né? A abazinha cota, tá? Não tem como a gente fazer isso tranquilamente. Outra ferramenta fenomenal que a gente tem que fazer, galera, isso aqui é crucial. Então, quem tem telefone, todo santo dia chega uma mensagem aí, seu espaço é insuficiente para o backup. Não sei o que, faço backup. Não sei o que, faço backup. E aí, galera, o que é um backup? Cadê o Lucas? Lucas, só porque o São Paulo ganhou, o Omar botou uma foto com o São Paulo. Mas, rapaz, vou te dizer uma coisa, viu? Lucas, meu parceiro, responde aí no áudio pra mim. O que é um backup, cara? Pô, um backup. Peraí. Pensa aí o que é um backup. Oxe, todinho, pode arrochar. Sim, um backup mais ou menos quando, tipo, quando vai trocar de celular, quando eu troquei de celular uma vez, aí eu fiz um backup, né? Aí eu recuperei umas coisas. É mais ou menos assim. Recuperação de algum dispositivo pro outro. Pode ser. Vamos utilizar teu São Paulo aí, como exemplo. Certo? São Paulo tinha sido campeão a última vez do Campeonato Paulista em 2005, né? Aí o que foi que o São Paulo fez, né? Assim, rapaz, a gente pegou o grito aqui de campeão, gravou num ponto MP3 ou no ponto MP4 e fez um backup no pendrive e escondeu o pendrive. Passou de 2005 até 2021. Quando foi esses dias, quando o São Paulo ganhou lá do Palmeiras, foi lá no banco de informação dele, rapaz, procura aquele backup daquele arquivo com o grito de campeão do São Paulo, que a gente guardou lá em 2005. E aí, o técnico de TI lá do São Paulo, rapaz, tá aqui. Pronto, pegou do backup e aí tocou pros caras que foram campeão, né? Então, backup, pessoal, nada mais é que uma cópia, um armazenamento de segurança, certo? Existem alguns tipos de backup espelhado, né? Backups de servidores. E aí a gente teria que ver posteriormente como que se dá o backup no servidor desde o RAID 0, RAID 1, RAID 2. Então, tem uma configuração bem mais específica, um pouquinho mais avançada. Mas a gente vai ver o usual do negócio, né?
Então, o backup é uma das ferramentas de importância para a segurança de dados, né? E aí chama de backup. Então, é uma cópia de segurança onde a gente pode garantir, né, a segurança das informações salvas em um disco, né? Em decorrência das perdas ou acidentes mesmo, esses dados podem ser corrompidos também, né? Então, dá para fazer backup. Então, olha aí como é interessante. Cadê o Ian? Ian? Diga. Ianzão, tu já formata computador, né? Eu ouvi falar isso aí, tá sabendo? Rapaz, Já formatou? profissionalmente não, mas formata aqui o meu. Aí vamos supor que o Ian tem uma tia. Aquelas nossas boas e velhas tias que querem ser tecnológicas e ainda estão no processo de amadurecimento tecnológico. Aí a tia do Ian disse, Ian, meu filho, você tá desocupado neste final de semana? E aí o Ian, rapaz, estou não, tio. Pô, dá uma olhadinha no meu computador. Nunca diz o que é, só diz assim, dá uma olhadinha no meu computador, tio. Tá bom. Aí o Ian vai lá e vai ter que formatar o computador da tia. E aí ela começa, rapaz, não vai perder meus arquivos não, né? Não vai perder meus arquivos não, né? Pelo amor de Deus, tem minha vida todinha aí, tem as fotos dos meus netos, do meu sobrinho todinho, não vai perder não. Então, as pessoas, elas morrem, o computador pode tocar fogo, mas se perder os arquivos deles, eles ficam muito complicados, né? Então, é muito importante que a gente entenda esse processo de backup para quando vocês pegarem, né? Para quando vocês pegarem um serviço, tá? Então, vocês podem fazer a cópia de segurança. Ó, a pergunta do Pablo, muito boa. O backup é uma forma de nuvem? Não. O backup é uma ferramenta, certo? Agora, você pode fazer o backup de forma local, né? Então, você espeta lá um HD externo, um pendrive, um DVD, né? Ou DVD, do tempo do DVD, caramba. Ou então, você pode fazer esse backup na nuvem. Então, você cria uma conta lá no Google Drive, no Dropbox, no OneDrive, seja onde for. E você pode copiar todos os seus arquivos para lá. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço bastante. Eu tenho um SSD e tenho um HD na minha máquina. Mas meus documentos mais importantes, eu não deixo salvo nenhum nesse computador. Então, onde que estão meus arquivos mais importantes, meus documentos? Estão todos na nuvem, certo? Claro que chegou um momento em que os 15 GB gratuitos do Google não tinha mais como segurar. Aí eu tive que comprar espaço no Google, né? Então, tem 200 GB no Google. Então, eu vou salvando meus arquivos mais importantes lá, né? E isso é uma recomendação. Tipo, você paga o quê? R$10 por mês, R$8 por mês. Não é nada comparado, tipo, se o seu computador der problema, você perder arquivos importantes. Então, essa questão de backup, né, ela é muito importante, porque você precisa dos seus arquivos, né? Então, o nosso bom e velho Windows, ele possui uma ferramenta nativa que auxilia nesse processo, né? Então, para isso, basta você acessar o próprio painel de controle, né? Então, se você quiser dar um Windows X aqui, tá? Dá um Windows X, você já pode vir... cadê no painel de controle? Pode ir direto para cá. Travadinho aqui, pronto, voltou. Então, você dá aqui um inicial lá em painel de controle, certo? Pronto, consegui abrir. Você vem aqui no painel de controle, ok, e vai ter aqui sistema e segurança, tá? Então, você vai lá e entra aqui em sistema e segurança, certo? E aí você vai buscar aqui a ferramentazinha de backup, tá? Backup e restauração, backup, restaurar backup. Vamos entrar aqui no próprio backup aqui do nosso computador. Então, ó, eu tenho um backup que eu faço diretamente do meu SSD para o meu HD. Então, todo fim de semana ele faz um backup do HD, do SSD para o HD, para salvar as informações, caso tenha alguma coisa, né? Então, você pode fazer esse agendamento de backup também, tá ok? Então, vamos já ver aqui como é que a gente faz isso, certo? Mas é interessante o quanto isso é possível, tá? Então, olha aqui, ó. Então, você pode vir aqui, ó, como eu mostrei, tá? Já tinha printado aqui em um outro momento, certo? E aí você pode configurar o backup, certo? Oi, meu querido. Mas quando o HD não tem mais espaço, o que faz? Pronto, vamos entender aqui como é que é. Se eu tenho um HD, somente um HD nesse computador,
tá? O que que eu posso fazer, na verdade, certo? Eu posso dividir em partições e tentar fazer esse backup de uma partição para outra. Caso isso não dê certo, né? No caso aqui, você pode utilizar essa própria ferramenta aqui, se você tiver 2 HDs, ou então um SSD e um HD. Aí você vai e faz, né, esse agendamento desse backup. Você vem aqui em configurar backup, ó, como tá aqui a setinha. O meu tá um pouquinho diferente porque eu já tinha um backup configurado, certo? Então, olha aqui, o próximo backup vai ser dia 30. Na verdade, eu botei foi semanal. Dia 30, no domingo, à meia-noite. Então, computador ligadinho aqui, meu computador não se desliga mesmo, né? E aí ele já passa todas essas informações. O último backup feito, ó, foi no dia 30/4. E aí eu posso alterar essas configurações aqui, certo? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então, é interessante, né, que se tenha esses 2 dispositivos para poder fazer. Felipe, se eu não tiver os 2 dispositivos, né? Então, se você, por exemplo, for trabalhar com formatações, né, é interessante que você tenha algum pendrive aí com um grande espaço, de 32 GB, ou então, até mesmo um HDzinho externo para vocês poderem fazer a cópia desses arquivos com segurança, tá? E depois retornar para o computador do cliente, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui, como eu tenho os dois HDs, né, um SSD e um HD, eu posso estar salvando direto. Então, aqui eu já coloco o destino do meu backup, certo? Como eu também tenho a opção de salvar em rede. Isso aqui, galera, é quando você tem, por exemplo, um servidor na rede, certo? Ou então você salva direto dessa máquina para outra máquina pela rede, tá? Só que pela rede ele vai um pouquinho mais demorado, né? Então, também tem essa opção aqui de salvar pela rede. Como é que você faz? Você vai colocar aqui um servidor de compartilhamento, certo? Geralmente você vai colocar um IP do servidor para poder colocar isso, tá? E um usuário e senha. Pronto, depois disso você já configura. Não vou fazer porque eu não tenho um servidor nessa rede aqui que eu tenho na minha casa, é uma redezinha local. Simplórias, tá? Então, basicamente é isso. Você seleciona o destino e clica aqui em avançar, tá? Olha aqui, ó. Ele vai te perguntar o que você deseja fazer? Que o Windows escolha o dia do backup ou então que você escolha? Eu vou escolher, meu amigo. Quem manda no computador sou eu. Então, eu vou escolher aqui também as pastas que eu vou fazer esse backup, né? Então, eu faço backup de todas as bibliotecas e também faço backup de algumas coisas aqui do meu disco, né? Na verdade, eu fiz backup foi de tudo. Tem que desativar aqui algumas coisas, tá? E aí, eu clico aqui em avançar, tá? Olha aqui. Resumo do backup. Então, eu vou levar tudo isso aqui, ó, de todos os usuários, e simplesmente vou salvar aqui o meu agendamento. E pronto. Opa, pulei aqui uma parte. Deixa eu abrir de novo. Acabei pulando aqui. Então, pessoal, ele é um assistente super fácil, super tranquilo, tá? E aí você pode estar fazendo isso aqui num computadorzinho do cliente. Então, por exemplo, se você pega um computador para formatar, certo? Exemplo, né? E você instala o sistema operacional, tudo direitinho, e o cliente é um cliente legal, que lhe atendeu muito bem. Então, o que você vai fazer? Ó, seguinte, a formatação é tanto, né? A formatação é X. Eu sei que você tem muitos arquivos, então, e também percebi que você tem 2 HDs nesse teu computador. Então, o que eu indico? Que a gente faça aqui uma configuração, né, de backup automático. Tá, ok? Aí você passa isso para o cliente. Aí ele vai dizer, gostei, então eu vou salvar meus arquivos toda semana em outro espaço, né? Aí você diz assim, pode ser. Aí ele, e quanto é a mais? Aí você diz, isso é fora a parte, é outro serviço. Então, vocês têm que começar a desenrolar essa parte de venda também, se vocês quiserem fazer algum serviço aí externo para vocês, tá? Então, muito tranquilinho, certo? Deixa eu passar aqui todas essas fases que eu falei para vocês. Ó, bem nessa daqui, ó, tem alterar o agendamento, tá? Aí, o que ele diz aqui, ó, frequência. Mensal. Eu coloquei foi mensalmente. Tem como você fazer isso diariamente, semanalmente e mensalmente, tá ok? Eu coloquei sempre no dia 30 de cada mês, tá? E coloquei sempre à meia-noite. Então, toda meia-noite, no fim de todo mês, eu faço um backup automático, certo? Ei, Luiz. Vou até repensar nisso e colocar semanalmente, porque eu trabalho com muito arquivo. Beleza? Pedreiro não faz backup não, né?
Fevereiro passa reto. É o mês do carnaval. Não faz backup, não. Tranquilo? Então, o Windows, ele te proporciona isso, né? É uma ferramenta muito tranquila para a gente fazer, tá? Então, olha aqui, ó. É necessário selecionar o destino onde o backup será salvo, como já falei anteriormente, né? Você terá as opções de salvar em uma partição do próprio HD, ou mesmo em um CD, DVD, ou um pendrive, ou um HD externo, ou qualquer outra coisa, como eu já tinha falado anteriormente. Outra possibilidade do salvamento do backup, das informações copiadas, né? É um local de rede, como eu falei para vocês, de um servidor. Selecionado um local, um destino de backup, a gente irá selecionar quais arquivos devem ser feitos, como eu mostrei para vocês anteriormente no assistente. Então, é muito importante que você saiba para onde vai os seus arquivos, né? E quais os arquivos que você está mandando. Beleza, meus amores? Tá tranquilo até aqui? Ó o Carlos Roberto. E aí, Machete, tudo beleza? E aí, professor? E aí, tu tá doente, macho? Tá doente essas 2 semanas, ainda tô um pouco doente ainda. Mas é de Covid não, né? Não, era não, é só uma gripe forte, eu fiz teste do negativo. Ah, isso é só falta de suco de laranja mesmo, né? Falta de um limão. Ei, mas vou sentir tua falta, bicho. Acho que eu não tinha me ter te visto na última aula mesmo, não, pô. Não, na última aula eu não participei mesmo, não. Beleza. Depois dá uma olhadinha no YouTube, se tiver alguma dúvida também. Pronto. Algumas aulas anteriores. Beleza. Tá suave até aqui? Tá tranquilo aí? Conteúdozinho de live? Tá de boa, tá de boa. Beleza. Aquele backup só funciona para quem tem 2 unidades de armazenamento. Ô, Antônio, nesse caso que eu mostrei para você, sim, né? Mas no caso, o que você pode fazer se você tiver somente um HD? Você vai lá no gerenciamento de arquivo, agora sim o Windows X, né? Dá um Windows X aqui, ó. E você vem aqui em gerenciamento de disco. Aquilo que a gente fez lá na última aula, né? E aí você vai e diminui essa partição. Olha, eu tô com 10 GB em livre aqui, ó, no disco zero. Vou criar aqui uma nova partição só para tu ver, tá? Eu vou criar aqui novo volume simples. Vou chamar de B de backup, tá? Criar aqui backup. Opa, backup teste. Show? Pronto. Eita, rapaz, eu criei uma partição aqui. Então, se eu vim aqui no meu computador, ó. Então, aqui, o que eu vou ter? Eu tenho essa partição backup test de 10 GB, eu tenho meu SSD de 240 e tenho um HD aqui de 1 TB que foi reduzido. Opa, o HD está aqui, né? Eu reduzi só 10 GB de 1 TB, então eu tenho aqui 920 ainda, mais ou menos, tá? Então, agora eu também posso fazer backup dentro dessa partição. Mas isso eu fiz dentro do meu HD e não do SSD. Então, não necessariamente você precisa ter 2 unidades de armazenamento para poder fazer backup, tá? Então, se eu vier aqui na minha ferramenta de backup, opa, aqui não, cadê minha? Pronto, eu vou só alterar aqui as configurações de novo, só para vocês verem como ele vai aparecer lá na lista para mim, tá? Rapidinho. Isso, ativa o sininho, né, para quando sair um videozinho novo. Olha aí, ó. Então, aqui, ó, já apareceu o disco e apareceu a outra partição. E, claro, obviamente, como ela só tem 10 GB, o meu sistema tá altíssimo, tem quase 100 GB de arquivo aí. Então, não tem como fazer backup para ela. Entendeu aí, ô Anthony? Anthony? Belezas. Entendeu aí, né, parceiro? Deu certo. Vai dar certo, né, na verdade. Pega o HD, diminui, cria outra partição, e aí sim você pode configurar o backup para aquela partição. Então, se você tem um HD de 1 TB aí, parte o bicho no meio, bota uma banda para o SO e bota outra banda para fazer o backup automático do teu sistema. Entendeu? Entendi sim. Massa. Vamos para frente. Aqui as imagens que eu acabei de mostrar, basicamente, né? Tudo que eu acabei de mostrar só aqui em imagens, tá? Show de bila. Pronto, finalizamos aqui o entendimento sobre backup, tá ok?
Continuando. Alocação de arquivos, meus amores. Vamos lá. Se eu faço um backup, ixi, a minha internet aqui tá ruim, é? Se for, eu desligo aqui a imagem. É a minha que tá ruim? Dá um retorno aí, galera. A sua É, tá a de minha boa, aqui tá só o caindo, da né? Luana que tá ruim. Ah, mami, e a internet da nossa boa e velha montada, que não presta pra nada, viu? Vou te dizer uma coisa. É horrível isso. Seguimos. Precisamos de bons provedores nesta cidade, hein? O sistema operacional, galera, quando implementa uma forma física, um sistema de arquivo, lembrado dos sistemas de arquivo, NTFS, FAT32, FAT-EXFAT, né? O O principal pior é objetivo aqui, mano. dos Que sistemas de arquivo... só tem só um provedor. Só tem só pra um canto pra onde correr. Correu o bicho pega, fica o bicho come, né? É. Aí, ó. Se tivesse pelo menos duas internet, mano, dois tipos, mas só tem um. Aí, Resta pelo menos 2 para brigar, para quem botar um melhor, né? Ó, quando a gente viu sobre sistema de arquivos na nossa última aula, tá? O que acontece? Lembra que a gente tinha NTFS para o Windows, tinha FAT32 para o Windows, para o Linux a gente tinha lá ST3, ST4. Então, esses sistemas de arquivos, eles são criados e instaurados para poder organizar os dados, né? De maneira em que as operações de leitura e escrita, né, de armazenamento e recuperação, né, sejam efetuadas da forma mais eficiente. Então, o que acontece quando eu vou salvar, por exemplo, um arquivo grande? Eu baixei um filme, o último filme do pedaço aí que tá rolando, muito conhecido. Vocês que são bons dos filmes. Venom, sei nem que filme é esse. Rapaz, eu tô desatualizadinho dos filmes. Venom, vamos lá. Então, esse filme aí, o nosso amigo Anthony foi lá, rapaz, eu vou baixar aqui em Full HD 4K, 8K, não sei quantos mil de resolução. Foi lá e baixou o vídeo, o vídeo, ó, o filme. Baixou um filme lá que dá 2 GB o tamanho do filme. Quando ele baixa esse arquivo da internet, ele tem que ser alocado e salvo no HD. Não é não, Anthony? Não é assim que funciona? Quando você baixa da internet, você salva no HD. Você liga o computador, quando liga de novo, o filme tá lá ainda. Não é assim que Desse funciona? jeito. Beleza. Quando se faz o download e salva nesse HD, há uma distribuição desse arquivo dentro do HD. Ele não fica única e exclusivamente em um único local do HD, nenhuma trilha, nenhum setor. Ele é distribuído. Despedaça o bicho todinho e é distribuído. Ou seja, ele é totalmente fragmentado, certo? Então, a alocação de arquivos, ela tenta diminuir isso, fazer com que isso não aconteça, que os arquivos, por exemplo, que são referentes a esse filme, estejam o mais próximos possíveis. Para quê? Para quando for ser feita a busca pela cabeça de leitura do HD, né, seja muito mais eficiente. É que nem a gente, quando a gente vai sair de casa, que a gente encontra a carteira, a chave do carro, o relógio, a roupa, tudo num canto só, é muito mais fácil. Agora, quando você vai sair de casa, a carteira está no quarto, o relógio está no banheiro, o celular está na cozinha, a roupa está no varal, dá um trabalho danado. Então, o HD é do mesmo jeito. Ele tem que procurar num canto só. Então, quanto mais rápido for, melhor fica. Ficou entendido aí? Oh, yes. Oh, yes, né? Então, meus seguidores, né? Na prática, né, esse disco ele sofre algumas alterações devido à utilização de alguns usuários mal intencionados. Então, sendo assim, de grosso modo, o SEO ele pode utilizar 2 tipos de alocação: a contígua e a não contígua. Tá ok? Alocação contígua e não contígua. Vamos ver o que diz essa danada aqui, né? Então, a alocação contígua. O que é a nossa alocação contínua? Os dados são armazenados de forma sequencial. Então, vamos supor que eu peguei o filme do Venom e dividi em 3 pedaços. Então,
vai ser o seguinte, ó. Tá aqui os 3 pedaços de filme do Venom. Vou chamar de Venom 1, Venom 2 e Venom 3. Então, a alocação contígua, ela é sequencial, tá? Utilizando áreas imediatas do disco, usando os setores contínuos do mesmo. Então, se eu pego aqui um disco, certo? Que é um HD. A gente divide ele em setores e em trilhas. Ok? Quem lembra disso aqui, galera? Que o nosso HD é dividido em setores e em trilhas. Não olhe para o meu super desenho. É quase isso, um HD. Tá? Então, vou até mudar de cor aqui, que é para ficar mais ilustrativo. Então, quando eu salvo o meu Venom, ele vai salvar ele bem aqui nesse pedaço. Depois, se ele quiser salvar bem aqui nesse outro. E bem aqui nesse outro. Então, o que foi que eu fiz? Eu salvei ele de uma forma sequencial, tá? Então, a organização lógica do arquivo, referente ao armazenamento, né? Os blocos seguem uma sequência onde o primeiro bloco ocupa o primeiro espaço e assim sucessivamente. Tá ok? No caso aqui, o tio Felipe errou aqui os números, né? Bora, meu filho. Pronto. Então, aqui é o bloco 1, aqui é o bloco 2 e, por último, o bloco 3. É quase uma obra-prima mesmo, né? Meus desenhos são artísticos. Então, galera, alocação sequencial ou alocação contígua é isso aqui. Eu pego o meu arquivo grandão aí do filme do Venom, divido ele em bloquinhos e vou salvando ele sequencialmente aqui nas trilhas e nos setores do meu bom e velho HD. Beleza? Olha aqui como é que funciona. Nesse tipo de alocação, temos que a operação de leitura e de escrita de arquivos, né, se torna mais eficiente, pois ocorre o efeito de fragmentação. Se torna mais eficiente, porém, ocorre o efeito de fragmentação, reduzindo a capacidade efetiva de armazenamento. Por quê, galera? Aqui, ó, o que foi que aconteceu? O filme do Venom, ele recebeu aqui 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. E aí ele foi espalhado aqui, certo? Nessa trilha aqui, em setores diferentes. Então, onde tinha aqui um espacinho, sequencialmente ele foi jogado aí, tá? E isso gerou fragmentação, já que a gente vai ver o que é fragmentação. Já a alocação não contígua, né? O que significa isso? Quando se trata de uma alocação não contígua, o arquivo não possui uma organização física, podendo estar em diversos setores do disco. Isso, né, é o tipo de alocação ideal para arquivos que tendem a aumentar ou diminuir o tamanho em decorrência da utilização do mesmo. Então, a fragmentação são espaços de memórias não utilizados, tornando-se um desperdício. Certo? Então, é como se você tivesse aqui um disco grandão e você começa a jogar as coisas. Né? Você pega um quarto, por exemplo, e você começa a jogar as coisas sem ordem, vai chegar um momento em que aquela desorganização, você não consegue guardar mais nada, mesmo tendo alguns espaços vazios. Né? Então, é algo totalmente fragmentado, todo quebrado. Então, o que é a desfragmentação de disco? Né? Que é uma operação muito importante. Você vai pegar o disco, tudo aquilo que está separado, você vai juntando para ele ficar mais pertinho. E isso melhora a leitura do disco e a busca dessa informação. Belezinha? Vamos ver aqui só um exemplozinho aqui, ó. Olha aí. Então, aqui na alocação não contígua, o que eu tenho? Olha a minha divisãozinha, como tá bem bonitinho, ó. Eu tenho meu SO, eu tenho aqui meu software 1, meu software 2, 3, 4, 5, 6, e tem aqui um espação vazio, ó, daqui para cá, ó, tá? Olha o tamanho desse troço. Então, o que acontece? O usuário decide, por vontade própria, excluir alguns softwares. Ele desinstala alguns softwares, né? Assim, resultou em espaços na região cor preta. Então, ele matou aqui o software 2, o software 4 e o software 6. Ele excluiu do sistema. E aí, essas zonazinhas pretas aqui, elas estão livres, né? São espaços não alocados. Não tem nada guardado lá, tá? Ainda sobre a alocação não contígua, né? Este mesmo usuário decide instalar um jogo
Então, ele desinstalou aí uns 4 programas para instalar aí o GTA V. Nesse momento, o SO reparte os blocos de arquivos necessários para a instalação do jogo, dividindo-os em 3, como mostra a figura. Então, ele pegou o jogo, quebrou em 3 pedaços e começou a jogar aqui, né, onde tinha os espaços em aberto. Aqui, ó, no preto, nos pretos aqui 2, 4 e 6. Então, ele partiu e começou aqui a jogar a primeira parte do disco, do jogo, a segunda parte do jogo e aqui a terceira parte do jogo. O resultado dessa situação, galera, é uma desorganização nos discos, ou seja, aqui eu tenho um SO, aqui eu tenho um software, aqui eu tenho um pedaço de um jogo, aqui eu tenho outro software, aqui eu já tenho outro pedaço de jogo, e assim sucessivamente, né? Vários arquivos divididos em setores diferentes, né? Agora imagine depois da utilização de 1 ou 2 anos do disco, em que você vai e fica copiando e colando, jogando e colocando arquivos, né? Menores, mas porém, que fazem um efeito grandiosíssimo, certo? O problema é que com isso o seu disco vai ficar muito lento, certo? E aí quando solicita para abrir um filme do Venom, né? Depois vai ser lento, vai travar, você vai dar uma porrada no computador, botando culpa no computador, sendo que o problema, né, acabou sendo seu por essa questão de uma alocação não contígua, não sequencial, certo? Então, essa ferramenta também é bastante importante, né? Principalmente na utilização de servidor, galera. Se isso aqui acontece numa máquina da gente normal, imagine num servidor. Ou o tamanho do problema que a gente tem. Então, é muito importante essa questão da alocação, de como eu guardar os arquivos no HD. Ficou entendido? Querem que eu repita? Como é que é o negócio? Quero ouvir vocês agora. Vitória Stephanie. Deu para entender, minha querida? Deu. Ixi, Maria. Me foi um susto. Deixa eu perguntar aqui. Davi Magalhães. E aí, meu consagrado? Deu para entender aí? Cara, eu acho que era tu que tava falando aqui comigo no WhatsApp, né? Aí não tem como eu responder no WhatsApp. Tá não, Davi. Ô, Pablo, qual parte você quer que eu repita? Pablo, pode falar no áudio aí. Aquela parte que você estava quase terminando sobre alocação contígua e o começo da não contígua. Eita, rapaz, então faz uns poucos slides para trás, né? Deu problema, foi na tua internet? Tu não entendeu nada dessa parte? Não, é porque quando tu estava explicando, caiu. Eu simplesmente saí da reunião. Aí eu fui tentar voltar e não estava dando certo. Pois, Pablo, fica comigo aqui, cara. Deixa o áudio ligado, eu e tu aqui, que nós vamos fazer um resumão. Vamos lá. Alocação contígua é uma alocação sequencial, certo? Beleza? Alocação não contígua é quando isso aqui acontece, ó. Quando eu tenho espaços vazios em que a gente vem alocando, jogando os arquivos, certo? E ele vai ficando totalmente fragmentado. Ou seja, as coisas ficam tudo separadas, certo? E aí eu tenho uma grande quantidade de problemas. E aí eu venho para essa questão da desfragmentação. O que é a desfragmentação? É o ato de eu pegar esses arquivos separados, certo? E juntar eles bem pertinho. Porque o que é importante para uma leitura no HD é que os arquivos eles estejam próximos. Aí eu não sei se tu ouviu o exemplo que eu dei quando a gente vai sair de casa. A gente vai sair de casa e tá ali a chave, o celular, a carteira, o relógio, a pulseira, a roupa, o dinheiro, tudo num canto só ali no teu quarto. Tu entra, se arruma rápido, pega tudo e sai fora. Não é isso? Agora, quando você precisa buscar o celular no quarto, a carteira na cozinha, né? A roupa no varal, precisa passar no outro canto, vai no banheiro, toma banho, não sei o que, não sei o que. Há uma demora na busca. E é dessa mesma forma que a gente acontece no nosso HDzinho.
Então, quanto mais juntinho tiver os arquivos, mais fácil eles vão ser lidos. Então, meu HD não vai ter lentidão, meu HD não vai ter problema, meu computador não vai travar, tá ok? Por isso que é recomendável que, pelo menos uma vez por mês, você faça a desfragmentação do seu disco, tá? Para pegar esses arquivos fragmentados, né, originados dessa alocação contígua, tá? E aí você desfragmente eles, bota eles bem juntinho, um bem pertinho do outro, e aí melhora a vida de todo mundo. Deu para entender agora, meu parceiro? Entendi. Bora para frente que atrás vem gente. A desfragmentação é, Anthony? Cara, mamãozinho com açúcar, ó. Vou te mostrar aqui bem rapidinho. Vai pegar aqui, ó, o teu disco, né? Vou desfragmentar aqui meu disco C, ok? Então, o botão direito aqui vem em propriedades, né? Então, tu abre já essa parte aqui. Você vem aqui em ferramentas, tá ok? E aqui tem otimizar e desfragmentar a unidade. Então, você clica aqui em otimizar e desfragmentar a unidade. Ele vai te abrir essa telinha aqui. Tá acompanhando aí, Anthony? Tô sim. Beleza? Ok? Então, quando tu entrar nessa telinha aqui, tu vai analisar primeiro e depois tu otimiza. E aí pronto, teu disco já está bem configurado. Dá para você fazer um agendamento para fazer isso por fora, quando reiniciar o computador. Tá? Outra coisa que é muito importante para manter o disco bem legal, limpeza desse disco. Sempre utilize a limpeza de disco, tá, pessoal? Para vocês poderem trabalhar direitinho aí na vida de vocês, no HDzinho, sem dar problema. Computador, galera, foi feito para servir a gente. Então, a partir do momento que ele começa a dar problema, em que eu me estresso demais, cara. Então, o computador, para mim, ele tem que ser perfeito, veloz, super rápido. Porque se eu perco tempo, eu fico olhando ali pro computador, Windows está instalando atualizações. Aí fica ali a bolinha girando. Quando um programa trava, meu amigo, a paciência vai por água abaixo, dá vontade de eu sapecar-lhe um murro no computador, mas o bichinho não tem culpa não, né? É ruim demais, cara, você ficar esperando isso aí. Então, por isso que é interessante você manter o seu computador bem direitinho, certo? Para você não passar por esse tipo de problema. Já chegou um momento, cara, em que um dia eu fui a fazer uma apresentação de um seminário na faculdade. Na hora que eu liguei o computador, o miserável começou a atualizar, olha, atualizar o Windows. Passou 30 minutos, o professor ficou com raiva. Ainda bem que ele deixou eu apresentar outro dia. Não, meu amigo, por isso que eu nem jogo muito, que é para evitar o estresse, para evitar a fadiga. Eu só jogo mesmo assim, jogo de carro, às vezes só para descontrair. Futebolzinho, PES, FIFAzinho. Pouca coisa, não sou bom não. De tempo desse a gente de jogar LOL, ia só para frescar no LOL, mas não dava certo não. Quem que joga LOL aí pra nós bater um racha? Eu sabia que eu jogava LOL, velho. Tava muito na cara. Cara, eu jogava CS. Eu jogava CS com os meninos da turma de 2019. Nós montávamos computador rede em rede lá no laboratório de rádio, na hora do almoço. Aí a gente ia jogar CS lá em rede. Eu, Santana, era mó da hora. Até a gente voltar pro presencial, nós fazemos um trem desse aí. Beleza? Olha aí como é tranquilo, ó. Também tem esse processo aqui, viu, Anthony? Você pode dar um Windows X aqui, ou então vai em ferramentas administrativas, certo? E em ferramentas administrativas do Windows, ó. Cara, eu gosto muito dessas ferramentas administrativas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Então, ferramentas administrativas do Windows. Olha aí. No próprio Windows, galera, você consegue gerenciar o seu computador de uma forma muito eficiente. Você consegue fazer aqui um Windows Defender com firewall de segurança, tá? Você consegue fragmentar o disco, agendador de tarefas, diagnóstico de memória do Windows. Então, você consegue gerenciar o teu sistema e fazer ele durar muito mais, tá? Então, é só tomar cuidado. É que nem carro, você tem que dar manutenção, porque senão não dá certo, né? Olha aqui, aquilo que eu estava falando, tá? Desfragmentador de disco. Já até mostrei aí para o Anthony e para os demais, certo? Você clica em analisar, seleciona o disco e posteriormente você clica em otimizar.
Ok? Vamos lá. Isso aqui, galera, eu acho que eu já falei para vocês na outra aula, não falei? Sobre diminuir o tamanho de uma partição e tudo mais. Falei, não falei? Me recorda aí, Ian. Sim. Pronto, então eu vou só dar uma relembrada aqui, né? A gente tem aqui os discos, no meu caso eu tenho 2 discos, certo? E aí os meus discos eu posso estar diminuindo, né? Até abrir aqui, tá até aberto, certo? Olha aqui, eu vou apagar lá, vou excluir o volume aqui. Ok? Então eu tenho 10 GB em livre aqui, tá? Que eu diminuí dessa quantidade de 920 GB. Então é muito simples, só para a gente relembrar, né? Se eu quiser diminuir um volume, né? Eu venho aqui, clico com o botão direito e tem aqui, ó. Estender, diminuir ou excluir volume, né? No caso aqui eu vou estender, tá? Para pegar esses 10 GB de novo, tá? Então, olha aqui, ó, observe que eu tenho um espaço livre de 10.240 megas, que dá os meus 10 gigas, né? Então, eu vou avançar aqui, ó, e a partir de agora, ó, não existe mais aqueles 10 gigas livres, né? Agora eu tenho 930 e não mais 920. Então, pelo gerenciamento de disco, você consegue fazer todas essas operações, tá? Ó, no meu SSD eu tenho um bocado de divisão, né? Eu tenho aqui 220 gigas para o sistema, eu tenho aqui uns 500 megas para alguns logs de sistema, mais uma partição de sistema, e tem 1 giga livre aqui, não sei para quê. Quando eu instalei o Windows, eu nem vi isso aqui, depois foi que eu fui ver. Então, o gerenciamento de disco é bem legal, também você pode fazer essa operação. Tá bom? Tem sim, Antônio, você pode juntar com outra do mesmo disco, tá? Entendido? Pronto, galerinha. Tem uma atividadezinha aqui, ó. Filé para vocês aí no final do slide, certo? O slide tá lá no Classroomzinho para vocês. Se não subiu, é porque eu só modifiquei a hora da programação da entrada, já que eu mudo aqui e subo lá para vocês. Responda a atividadezinha no caderno, galera. E aí vocês me enviam lá no formulário, tá bom? Vou finalizar aqui a gravação só para a gente não ficar muito extenso.